Muito bem. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Volto a cumprimentá-los. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. É um gosto imenso tê-lo aqui, nesta oportunidade. E vamos então iniciar esta audição solicitada ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos a requerimento do Partido Socialista, no âmbito do processo de reflexão que contribua para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que mude o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em saúde. Portanto, há títulos que não nos assustam, digamos assim. Muito bem, vamos então iniciar. Nós dispomos de duas rondas. Uma primeira ronda de 4 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que o primeiro é o Partido Socialista com resposta imediata e depois a soma dos tempos. Os seus deputados estão perfeitamente a par da grelha. Eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Bastonário. Cumprimento e agradeço a disponibilidade para estar connosco para discutir este tema e, reportando-me ao título, é um título para que nele caiba tudo o que nós aqui queremos discutir e, pese embora ao longo destas últimas 2 semanas tenha sido incontornável a discussão de um tema que também a Ordem dos Médicos já teve a oportunidade de apreciar, que é precisamente a da criação, a eventual criação da especialidade de urgência, dizer-lhe que na perspectiva do Partido Socialista não gostaríamos de reduzir esta discussão a isso, porque não foi nessa perspectiva pensada. Ela foi pensada para discutir os serviços de urgência, o modelo de organização dos serviços de urgência, a articulação e integração de cuidados antes dos cuidados hospitalares, ou seja, os cuidados primários, mas também ajusante os cuidados continuados integrados e os cuidados paliativos, porque este é objetivamente um problema crónico do nosso Serviço Nacional de Saúde, justamente porque há momentos do ano em que se verificam picos de afluência aos serviços de urgência e que criam constrangimentos não só aos cidadãos que precisam dos cuidados, mas também aos profissionais de saúde que os prestam. E, portanto, tinha 2 ou 3 perguntas que lhe gostaríamos de colocar e uma está relacionada precisamente com as questões relacionadas com os recursos humanos. Sabemos que a Ordem dos Médicos não é um sindicato, mas naturalmente que a perspectiva sobre a valorização dos profissionais de saúde há de ser uma matéria que preocupa também o Sr. Bastonário e a Ordem dos Médicos. E gostávamos de lhe perguntar se o mecanismo da dedicação plena, que foi um mecanismo que está previsto no novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, é, na perspectiva da Ordem dos Médicos, um mecanismo adequado para a valorização dos médicos de forma particular. Uma segunda questão que lhe gostaríamos de colocar tem que ver com a organização das urgências e o modelo de referenciação dos utentes para as urgências. Nós sabemos que as urgências são, infelizmente, a porta de entrada para muitos cidadãos. Colegas do Sr. Bastonário que foram ouvidos anteriormente identificaram quer os doentes azuis e verdes como doentes que têm uma resposta, porventura a única resposta que o sistema dá, mas que seria importante que pudéssemos encontrar outros mecanismos de referenciação que não a referenciação para as urgências, saber se a Ordem dos Médicos tem alguma posição sobre o assunto e também no que diz respeito aos doentes, aos hiperutilizadores das urgências, sejam os doentes sociais, sejam também os doentes crónicos, também ter a perspectiva da Ordem dos Médicos sobre este assunto. Uma terceira pergunta, relacionada com a organização regional dos serviços de urgência. Nós recorrentemente temos ouvido o modelo de organização regional metropolitano do Porto como um bom exemplo da organização dos serviços de urgências, mas sabemos que é um modelo que não pode ser copiado e colado para outras zonas do território, justamente porque têm características geográficas de dispersão e de acessibilidade diferente e, portanto, também ter uma posição sobre a Ordem dos Médicos sobre este assunto. The last but not the least, falar sobre a questão da especialidade de urgência. Ouvimos ainda hoje aqui o colégio da especialidade, sabemos que a Ordem dos Médicos tomou uma posição
formal sobre o assunto. Subsistem ainda, no nosso caso, ao grupo parlamentar, algumas dúvidas que não conseguimos, pela audição de todos os colégios de especialidade, dissecar, e que têm que ver com três matérias. Uma, saber de que forma é que uma especialidade de urgência exclusiva pode ou não deformar a prática da medicina, e se seria preferível ter uma perspectiva mais holística, como é o caso da medicina, neste caso internista, que vigora. Uma segunda pergunta, eu vou terminar, Sr. Presidente, uma segunda pergunta relacionada com a ideia de saber se é compaginável uma carreira médica de 40 anos numa especialidade de urgência que é tão violenta e tão exaustiva, ou que provoca tanta exaustão como nós a conhecemos. E a terceira e última pergunta, perceber o que é que aconteceria aos médicos urgencistas depois dos 50 anos, quando estão legalmente possibilitados de deixar de fazer, por exemplo, noites, o que é que lhes aconteceria? Uma nota final para perceber que não percebemos é como é que nós conseguimos, na eventualidade de ser aprovada esta especialidade, coisa que a Ordem já disse à partida que não concordaria, como é que se faria este processo de transição, porque isso significaria perder desde logo alguns recursos que neste momento estão adstritos a determinadas funções e deixariam de estar, seja no caso das especialidades das consultas de especialidade, seja no caso das urgências, e isso eventualmente pode provocar também uma disrupção do sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Faça favor, Sr. Faça favor. Agora, nesta responde diretamente e depois vai dispor de mais 20 minutos. Muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado. Assim é mais fácil também. Eu até poderia começar, se quiser, pela última questão, a questão da especialidade de medicina de urgência. E fazendo aqui um pequeno apontamento daquilo que é a Ordem dos Médicos. Porque a Ordem dos Médicos tem uma organização que é um bocado semelhante à do Estado, se quisermos. E as pessoas às vezes não percebem isto. Isto é, a Ordem dos Médicos tem uma direção nacional, tem um bastonário, que é a única pessoa que representa a Ordem a nível nacional e internacional, segundo um estatuto, que é uma lei da Assembleia da República, é uma lei feita pelos Srs. Deputados. E, portanto, e depois tem órgãos específicos para determinadas áreas. Tem a parte disciplinar, que é os conselhos disciplinares, o Conselho Superior, que é o órgão de recurso global, e tem uma coisa que se chama Assembleia de Representantes, que eu costumo dizer às vezes a brincar, que é a nossa mini Assembleia da República, ou seja, os nossos deputados estão ali. Estão ali porquê? Porque são os médicos eleitos em todos os distritos médicos do país, incluindo, obviamente, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que estão inseridas também, apesar de terem a sua autonomia em termos diretivos, na parte da Assembleia, fazem parte da Assembleia de Representantes. E, portanto, o que é que aconteceu com a especialidade de medicina de urgência? A Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, recebeu uma proposta da competência em emergência médica, liderada pelo meu colega Vítor Almeida, que provavelmente a maior parte dos senhores deputados deve conhecer. Trabalhou esta proposta, designou como coordenadora do grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho que envolveu praticamente todas as especialidades que têm a ver diretamente com o serviço de urgência, foi coordenado pela doutora Rubina Correia, que é médica de família, ou seja, tivemos o cuidado por um médico a coordenar, que não é propriamente um médico que especificamente, normalmente está ligado ao serviço de urgência, ou seja, a medicina geral e familiar teoricamente não está na urgência. Nós sabemos que há médicos de família que fazem urgência, mas fazem como uma atividade extra, não como uma atividade normal. Eles fizeram um trabalho magnífico durante 2 anos, que permitiu apresentar à Assembleia de Representantes, porque a Assembleia de Representantes é que toma decisões sobre orçamentos, planos de atividades, sobre a criação de especialidades, subespecialidades ou competências, apresentaram um trabalho na Assembleia de Representantes e a Assembleia de Representantes chumbou a criação da especialidade. Não é a primeira coisa que a Assembleia de Representantes chumba, acharam que não era oportuno, não deram uma justificação que, na minha opinião, enfim, deveria também ser pedida, mas depois é difícil, porque a Assembleia de Representantes é um órgão independente e, portanto, tem o seu presidente, tem a sua direção, mas chumbaram sem haver propriamente uma justificação escrita, mas daquilo que foi a discussão gerada. Ouviram presencialmente os colégios que quiseram ser ouvidos, teve nessa reunião da Assembleia de Representantes que nós participamos, mas sem direito a voto. Portanto, nós podemos participar ou não participar, mas não temos qualquer direito a voto, nem a intervenção livre,
temos que pedir também a intervenção, como é habitual nestas circunstâncias. E a Assembleia de Representantes achou, ouvindo os vários colégios, mas foram poucos, foi o Colégio de Medicina Interna, o Colégio de Pediatria, que nem sequer estava incluído nesta questão da especialidade de Medicina de Urgência, é importante deixar isto aqui claro, a Pediatria não fazia parte do grupo, ou seja, a Pediatria tem um projeto específico que foi apresentado também à ordem da criação de uma subespecialidade de Medicina de Urgência, incluído dentro do colégio da própria Pediatria, portanto não fazia parte, entre aspas, deste pacote da Medicina de Urgência. O Colégio de Medicina Geral e Familiar e o Colégio de Emergência Médica. E, portanto, nós temos que respeitar esta decisão. É daquelas coisas, é que os seus deputados compreendem que, apesar da boa vontade da Direção Nacional da Ordem dos Médicos e ter havido algum consenso dentro da Direção Nacional da Ordem relativamente à proposta que estava bem fundamentada, nós, aliás, colocamos uma série de quesitos que vão de encontro àquilo que o Sr. Deputado falou já aqui, ou seja, o que é que acontecia depois dos 50 e dos 55 anos, porque segundo a atual legislação da carreira médica, aos 50 anos os médicos estão dispensados de fazer noite e aos 55 estão de todos dispensados de fazer urgência. Como é que íamos resolver isto? Será que estes médicos iam ter uma legislação diferente? Será que aqui iria haver algum upgrade? Será que estes médicos regressariam a que serviço? Ficavam na urgência a formar os outros médicos? Ficavam com funções de gestão? Porque a partir do momento em que eu tenha só uma especialidade, depois estes médicos não podem ser integrados, por exemplo, no Serviço de Medicina Interna ou noutro serviço do género. E, portanto, estes quesitos todos que nós colocamos, inclusivamente aqueles mais difíceis que se possam imaginar, e aliás terei o maior prazer em enviar o projeto que foi enviado à Assembleia de Representantes para os seus deputados, se assim o desejarem. Não é um documento secreto, é um documento que é livre. Eu penso que até está no site da Ordem, mas nós podemos fazê-lo, enviar para o Sr. Presidente para distribuir. Acabou por ser chumbado e, portanto, nós tivemos que aceitar aquilo que foi a decisão da Assembleia de Representantes. Não quer dizer que daqui a uns meses, daqui a um ano, enfim, daqui a algum período, esta situação não possa voltar a ser falada, sendo que o próprio Governo e a Assembleia da República também têm competências na área das especialidades, ou seja, a Ordem por si só, e é importante também dizer isto aqui, não pode criar uma especialidade, pode criar competências, pode criar subespecialidades. Nas especialidades vai estar sempre dependente da Assembleia da República e do Governo. Por isso é que eu, na altura, se recordam, pedi uma audiência à então Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, para saber o que é que ela pensava sobre o estado de medicina de urgência, porque ela disse assim, eu não quero esta especialidade, eu não vou abrir internato de medicina de urgência, o assunto estava encerrado, já nem era preciso falar mais. E também cheguei a falar com o Dr. Manuel Pizarro, quando ele tomou posse, pouco tempo depois de tomar posse como Ministro de Saúde. E, portanto, nesta parte, aquilo que me compete dizer, é evidente que as questões relacionadas com a estado de medicina de urgência não são questões novas, elas existem e já foram amplamente debatidas noutros países, vários países europeus, para não dizer a maioria, claramente a maioria dos países europeus tem a especialidade de medicina de urgência. Existem médicos, de facto, que gostam de se dedicar à urgência e que se gostam de dedicar à emergência médica também, e, portanto, eu aqui acho que existe alguma oportunidade e havia, de facto, muitos médicos, sobretudo muitos jovens médicos, que gostavam que a especialidade tivesse sido criada, mas infelizmente não aconteceu. Relativamente à questão dos recursos humanos que o Sr. Deputado coloca, são questões, de facto, importantes. E eu vou dar aqui nota daquilo que eu acho que nós, num serviço de urgência, temos que pensar, porque nós estamos a afunilar muito agora no planeamento e na organização, que é uma matéria muito importante, que a Direção Executiva está a tentar gerir, já está a gerir há demasiado tempo com encerramentos alternativos, na minha opinião, porque, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado há bocado disse, contrariamente, não veja isto como uma parte negativa, isto é, aquilo que se fez no Porto em termos de concentração de recursos é possível fazer na área de Lisboa, não é possível fazer da mesma forma, isto é, a população do Porto, Grande Porto, e a população de Lisboa, Grande Lisboa é diferente, há aqui uma diferença de pelo menos, assim de repente, 1 milhão de pessoas, e portanto não pode ser feito exatamente nos mesmos moldes, mas pode ser feito num modelo adaptativo. E eu sei que isso já está a ser feito. Há uma comissão que foi designada na altura pela Ministra, a doutora Marta Temido, que é coordenada pelo Dr. António Marques, e que tem uma equipa de pessoas altamente experientes nesta área, que estão a fazer esse trabalho
que eu penso que será brevemente entregue ao Sr. Ministro da Saúde e à própria Direção Executiva do SNS. Aliás, eu julgo que estarão até a trabalhar em conjunto. De qualquer forma, quando nós falamos do serviço de urgência, eu gostava só de deixar aqui 2 ou 3 áreas que são importantes e que se enquadram nas perguntas que foram colocadas. Nós estamos a falar da literacia em saúde, da educação, isto é, a coisa mais importante que nós temos que ter é ensinar, entre aspas, os nossos cidadãos a utilizarem corretamente os serviços de saúde. E quando nós falamos em utilizarem corretamente os serviços de saúde, estamos a falar também na questão do serviço de urgência, desde logo, porque, tal como disse o Sr. Deputado e muito bem, é uma das grandes portas de entrada no SNS. Não devia ser uma porta de entrada tão aberta, tão larga, mas é os cuidados de saúde primários e o serviço de urgência. E, portanto, esta questão da educação é importante, e é importante de facto que agora, existindo o Ministério da Saúde, um secretário de Estado que está particularmente vocacionado, uma secretária de Estado, desculpem, que está particularmente vocacionada para esta área, que se comece desde já a fazer esta ação, quer começando nas escolas, começando com os miúdos vindo até às unidades de saúde, passando pelas autarquias, enfim, envolvendo uma série de entidades que são fundamentais e que englobam também várias profissões que vão para além daquilo que são as profissões tradicionais da área da saúde, como, por exemplo, os engenheiros, os arquitetos, etc. Ou seja, quando nós queremos ter uma população mais saudável, quando nós queremos ensinar as pessoas como devem utilizar os serviços de saúde, devemos ter esta visão mais ampla, porque senão a coisa depois não funciona. Não basta umas mensagens nas televisões e na comunicação social para que as pessoas fiquem, de facto, com isto verdadeiramente aprendido. Mas quando nós falamos na urgência, falamos, além disto, falamos do sistema de triagem, que é uma questão que tem sido pouco falada. Nós continuamos a utilizar o sistema de triagem de Manchester, apesar de em Manchester ele já não ser utilizado. É um sistema de triagem que tem sido mais ou menos atualizado, mas que vale a pena termos aqui um foco especial, sobretudo quando nós temos notícias que depois não conseguimos confirmar se são todas verdadeiras ou não, mas de doentes com prioridades atribuídas, ou se quiserem pulseiras, como se diz na gíria comum, amarelas e laranjas, que são doentes que têm um timing para serem vistos, caso contrário, em algumas circunstâncias as doenças podem evoluir de uma forma negativa e até pode levar à morte de algum doente. E, portanto, vale a pena percebermos se temos que adaptar o atual sistema de triagem àquilo que é a população que neste momento temos na urgência, nomeadamente à população mais envelhecida, nomeadamente ao tipo de doenças que nós temos cada vez mais a recorrer ao serviço de urgência, porque um sistema de triagem não funciona da mesma maneira para tudo. E aqui é importante falar nisto. É importante falar na questão do INEM. E eu penso que o Dr. Vítor Almeida, que já cá esteve hoje, deve ter falado no INEM, e, portanto, eu não vou chatear mais com o INEM, mas é importante haver uma grande integração entre aquilo que é o Instituto Nacional de Emergência Médica e os vários serviços de urgência do país. É importante falar na organização dos próprios hospitais, isto é, na forma como os hospitais fazem ou não fazem urgência, naquilo que é a sua capacidade de resposta, não só em termos de recursos humanos, mas em termos de organização das várias especialidades. Obviamente, falar dos cuidados de saúde primários. E, aliás, o Sr. Presidente colocou bem a situação, se eu tiver a falar mais, mande-me calar, colocou bem a situação quando, no título, fala de situações clínicas agudas. E bem, porque há situações clínicas agudas urgentes e há situações clínicas agudas não urgentes. E, neste momento, uma grande parte dos nossos cidadãos tem uma situação clínica aguda, tem uma dor de dentes, por exemplo. Se tiverem algum dinheiro e puderem ir ao setor privado, se calhar até podem ir a um dentista, podem ir a um consultório de um médico, se não tiverem, vão para o serviço de urgência. E, portanto, o hábito de ir para os cuidados de saúde primários, neste momento, em termos de situações clínicas agudas, é fraco. Isto é, e é fraco porquê? Porque nós aqui temos também um problema nos cuidados de saúde primários, sobretudo em algumas regiões do país. Nós temos, neste momento, falta de médicos de família no SNS, eu diria que faltam cerca de 700 especialistas do Serviço Nacional de Saúde para dar a cobertura aos cerca de 1.400.000 utentes que não têm médico de família atribuído e, portanto, nós não tendo os médicos de família também todos, temos aqui uma deficiência que não permite, se calhar, que os próprios médicos de família tenham turnos extra, horas extraordinárias, por exemplo, para poderem, no âmbito de alguns centros de saúde por ACES, ajudarem nesta resposta às situações clínicas agudas não urgentes. E este é um aspecto importante. Sr. Bastonário, muito obrigado. Já ultrapassámos 4 vezes o tempo, mas eu deixei fazê-lo para eventualmente responder a algumas perguntas que queriam esclarecer melhor os seus deputados, porque terá agora a oportunidade, vão fazer-lhe as perguntas de seguida
e terá a oportunidade de responder a estas perguntas. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Caro bastonário Dr. Miguel Guimarães, gostaria, em primeiro lugar, de o cumprimentar pelos serviços que prestou ao país enquanto bastonário da Ordem dos Médicos e pela colaboração que sempre prestou à Assembleia da República e desejo-lhe as maiores felicidades para os próximos desafios futuros. Doutora Rubina Correia, o PSD votou favoravelmente esta audição do Sr. Bastonário, a requerimento do Partido Socialista, por considerarmos importante obter o contributo das entidades que estão na linha da frente de prestação de cuidados de saúde em Portugal. Curiosamente, o mesmo PS que se diz preocupado com o excesso de procura das urgências, que é, aliás, um problema real, mas cujo agravamento, a governação dos últimos 7 anos, muito contribuiu, é o mesmo PS que acusava o PSD de ter aumentado o número de urgências. Com efeito, em 2015, o seu primeiro programa do Governo, o PS dizia, vou passar a citar, o colapso sentido no acesso às urgências é a marca mais dramática do atual Governo, referindo-se ao anterior Executivo do Partido Social Democrata. Só esquecem que, se em 2016 o número de atendimentos nas urgências do SNS era de 6,1 milhões, em 2019, o último ano antes da pandemia, o número de urgências aumentou para 6,4 milhões. Ou seja, houve aqui um aumento de 5%. E no meio disto é penoso quando o Sr. Primeiro-Ministro se vangloriava de que, palavras dele, passo também a citar, que em 2018 tivemos mais 234 mil atendimentos nas urgências do que em 2015. Quer dizer, enquanto que para o Governo PS o número das urgências em 2015 era mau e negativo, para o atual Ministro o aumento do número de urgências verificado em 2018 tornou-se bom e positivo. Mas, no final de 2022 havia quase 1,5 milhões de portugueses sem médico de família, quando em 2015 esse número era cerca de 1 milhão. Isto apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter prometido que em 2017 seria o ano em que todos os portugueses teriam um médico de família atribuído. Quanto a profissionais de saúde, segundo os dados da CSS, só em 2022 o SNS perdeu cerca de 1.500 médicos e mais de 1.700 enfermeiros. O custo com médicos tarefeiros ultrapassou os 140 milhões de euros em 2021. Apesar disso, o Partido Socialista recusou neste Parlamento a proposta do PSD de ser feito um relatório sobre a execução do Decreto-Lei do Trabalho Suplementar. Ou seja, o Partido Socialista, preocupado com o excesso de procura das urgências, é o mesmo que impede e que impediu que se saiba quais foram os ganhos assistenciais do SNS que o diploma sobre o trabalho suplementar terá permitido. Sr. Bastonário, eu gostaria que me comentasse este aumento de ano para ano da contratação de médicos tarefeiros, que continuam a bater recordes de despesa. Passamos de um valor inferior a 90 milhões em 2015 para os 140 milhões em 2021. Sejamos claros, a redução da procura das urgências passa por funcionamento efetivo dos cuidados de saúde primários, com o aumento da cobertura dos médicos de família e alargamento dos horários dos centros de saúde, passa por uma maior aposta na integração entre cuidados primários e hospitalares, por exemplo, por via de unidades locais de saúde, as OLS, passa por uma maior colaboração entre os setores público, privado e social, visando drenar os utentes para os cuidados programados, substituindo a concorrência pela complementariedade e, finalmente, a valorização dos profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros, pela inclusão de uma retribuição em função da produção que seja realizada. Sr. Bastonário, embora já nos tenha dado aqui esclarecimentos e explicações na sua primeira intervenção, cabe-me perguntar que propostas tem a Ordem dos Médicos para alterar aqui o paradigma organizacional das urgências, orientando também os utilizadores do sistema para um acesso mais assente nos cuidados programados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário, bem-vindo a esta Comissão. Sr. Bastonário, estamos aqui hoje para discutir e tentar
chegar a alguma conclusão para uma mudança do paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal, a requerimento do Partido Socialista, que ao fim de tantos anos veio querer pensar sobre este assunto. Bem, Sr. Bastonário, as minhas primeiras perguntas, e face aos vários anúncios de encerramentos de serviços, nomeadamente de obstetrícia e ginecologia, durante o ano passado, o Sr. Bastonário disse, ainda durante o ano passado, que o ano anterior tinha sido o ano negro para a saúde em Portugal e que o pior estava para vir. Pois, em 2022, parece que o pior aconteceu mesmo. No dia 10 de junho, morreu um bebê à chegada das Caldas da Rainha. A doutora Marta Temido anunciou uma comissão de inquérito. Eu gostava de saber se o Sr. Bastonário já tem conhecimento das conclusões dessa comissão de inquérito. Passado um mês, no dia 28 de julho, uma grávida perde o bebê porque foi de Abrantes para Santarém. Recordo aos senhores deputados que são 77 quilómetros. Essa grávida acordou com sinais de parto, foi ao portal do SNS, viu que o serviço de Abrantes estava encerrado, deslocou-se a Santarém. Quando lá chegou, o seu bebê estava morto. Passado um mês, no dia 29 de agosto, morreu uma grávida em Lisboa durante uma transferência hospitalar. Estes dois inquéritos também foram anunciadas comissões de inquéritos para este caso. Gostaria de saber se o Sr. Bastonário já tem conhecimento das conclusões destes inquéritos, porque nós não temos. Depois, em 17 de novembro, uma grávida e o seu bebê morreram novamente nas Caldas da Rainha. Uma mulher que era de Torres Vedras, recordo aos senhores deputados que em Torres Vedras existia serviço de obstetrícia e ginecologia que foi encerrado. Esta mulher não tinha na sua cidade um serviço de obstetrícia e ginecologia, portanto, através do 112 foi divergida para as Caldas da Rainha e teve também um encerramento fatal com o seu óbito e com o óbito do seu próprio bebê. Portanto, Sr. Bastonário, de facto o pior estava para vir, o Sr. Bastonário tinha razão e neste momento o que temos em Portugal como resposta do Governo a estes cuidados agudos ou agudizados em obstetrícia a resposta que temos é o encerramento circular das urgências em obstetrícia. E o Dr. Aires de Campos, coordenador da Comissão, disse aqui perante os deputados da Assembleia da República que esta não é uma solução civilizada para um país europeu porque quebra a ligação entre os hospitais e as grávidas. Foi citado pelo Dr. Aires de Campos. E, portanto, Sr. Bastonário, qual é a posição da Ordem dos Médicos face a estas comissões de inquérito que são anunciadas pela tutela, mas que nunca se chegam a saber as suas conclusões? E qual é a posição da Ordem dos Médicos sobre este encerramento rotativo que passou a ser a nossa realidade, passou a ser o novo normal? O novo normal passou a ser a termos serviços de urgência encerrados. E o mais grave é que não é só na obstetrícia, é na ortopedia, como acontece em Santarém, é em serviços de cirurgia por falta de anestesistas. Portanto, estamos a ter uma disseminação desta solução de encerramentos por todos os serviços dos hospitais e, portanto, isso parece-nos a nós altamente preocupante e que está a degradar os serviços de saúde e o acesso à saúde em cuidados agudos e agudizados. Um bloco de perguntas. Outro bloco de perguntas, Sr. Bastonário, é acerca das escusas de responsabilidade dos médicos que o senhor aqui hoje representa. Gostava de saber quantas escusas de responsabilidade recebeu a Ordem dos Médicos durante o ano passado, em 2022. A meio do ano, o Sr. Bastonário informou, através do site da Ordem, através de comunicação aos órgãos de comunicação social, que cerca de 230 médicos já tinham entregue as escusas de responsabilidade e, portanto, até ao fim do ano, qual é que foi o número final? E porquê é que os médicos estão a entregar escusas de responsabilidade nos hospitais públicos, Sr. Bastonário? O que é que os faz dizer que eu não consigo honrar o juramento de Hipócrates que fiz quando me formei, quando saí da minha especialidade e, portanto, lavo daqui as minhas mãos porque não tenho condições para exercer a minha profissão e a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do hospital, a responsabilidade é do Governo, porque não nos dão condições para podermos valer às populações. E, por final, tenho que abordar, obviamente, a questão dos recursos humanos. Os recursos humanos são o grande calcanhar daqueles do SNS. Neste momento temos uma fuga de encéfalos, não só para o setor privado, mas também para o estrangeiro. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros passa credenciais para o estrangeiro como nunca aconteceu em Portugal, até aos níveis
pré-troika e, portanto, agora imigram muito mais profissionais de saúde do que imigravam, e gostava de saber a posição da Ordem sobre como é que podemos estancar esta fuga de encéfalos no SNS, esta fuga de encéfalos na profissão médica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados, a doutora Rubina Correia e, naturalmente, cumprimento o Dr. Miguel Guimarães, a quem agradeço mais uma vez a presença aqui na Comissão de Saúde. Nós estamos aqui hoje nestas audições relativamente a encontrar e a refletir sobre os problemas do serviço de urgência. Isto devia ser algo que já todos conhecíamos, devia ser, já este diagnóstico já devia estar feito. Há anos que nós assistimos a problemas nos serviços de urgência, há anos que esses problemas se agravam no Natal, nas férias, no verão, e agora o que temos assistido é que estes problemas já se agravam fora destas épocas. Portanto, continuamos a assistir a medidas que são tomadas de forma pontual, que tentam resolver pequenos problemas, mas nunca assistimos aqui a uma reforma de fundo que resolva de uma vez por todas estes problemas nos serviços de urgência. Portanto, o que eu gostava de saber, gostava de ouvir a sua opinião, a sua visão sobre o que nos trouxe até aqui, porque é que chegámos aqui, quais são a origem destes problemas e, obviamente, o que é que podemos fazer para minorar, ou melhor, para resolver, neste caso, para resolver de uma vez por todas os problemas a que assistimos nos serviços de urgência. Depois, em particular, e no que respeita às urgências de ginecologia e obstetrícia, eu gostava que nos fizesse um balanço deste plano de encerramento rotativos de maternidades que o Governo tem tido em funcionamento e se considera que isto é uma medida para continuar, é uma medida que é aceitável, ou se, pelo contrário, mais uma vez, deveríamos pensar aqui noutro tipo de medidas mais estruturais. Depois, ainda neste âmbito, no início do mês, o diretor executivo do SNS afirmou que estão a ser delineadas regras que irão ser aplicadas a todo o sistema de saúde, nomeadamente ao setor público e privado. E se é óbvio que, e vou deixar isto claro, que é para não nos acusarem aqui de nada, é óbvio que todas as regras devem ser que assegurem a qualidade e segurança dos doentes em todos os cuidados de saúde prestados, devem ser cumpridas, obviamente, em todos os setores, em todos os prestadores. Portanto, deixar isto claro, porque às vezes é importante. Eu gostava de perceber, e o que verdadeiramente importa é quem é que tem competência para delinear estas regras para todo o sistema de saúde, nomeadamente para o setor público, privado e social. Porque o que temos conhecimento é que estas regras estão a ser trabalhadas, terão sido sugeridas e estão a ser articuladas com a Ordem dos Médicos. Portanto, gostaria de perceber se a elaboração e a publicação deste tipo de normas para todo o sistema de saúde é da competência da Direção Executiva do SNS. Porque o que nos parece é que estamos aqui perante uma confusão sobre as competências da Direção Executiva que estão, obviamente, a sobrepor-se a competências de outras entidades. Portanto, gostava de o ouvir, gostava de perceber qual é a entidade que tem competências para emitir regras e normas para todo o sistema de saúde e qual é a entidade que emite essas normas ou que tem competências para emitir essas normas apenas para o SNS. Depois, relativamente aos profissionais de saúde, as perguntas já foram feitas, eu não me vou repetir, portanto, gostava de perceber as vossas principais preocupações e soluções e de vos ouvir sobre o regime de dedicação plena ou de exclusividade, se isto são soluções. Gostava de passar, então, para os cuidados de saúde primários. Já aqui falámos, obviamente, os cuidados de saúde primários são a porta, ou deveriam ser a porta de entrada dos doentes no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aqui a pergunta é se não devíamos tomar mais medidas. Nós temos, na Iniciativa Liberal, defendido a implementação e a regulamentação das USF de modelo C, porque obviamente temos aqui um modelo de organização que traz mais autonomia e mais incentivos aos profissionais de saúde, que podem obviamente aqui gerir recursos, gerir horários de forma a que os outros tipos de unidades não podem. Portanto, pergunto se esta implementação não poderia ser uma mais-valia em termos de acesso a cuidados de saúde primários e que obviamente poderiam traduzir-se num acesso menos a recorrer às urgências hospitalares quando assim não é necessário. Vamos dizer as coisas assim, porque de facto hoje aqui foi comentado que este tema do recurso indevido às urgências, quer dizer, isto da parte dos doentes não faz muito sentido, porque obviamente a pessoa precisa de recorrer a qualquer serviço de urgência, seja aos cuidados de saúde primários ou seja numa urgência hospitalar, e não é o doente que faz esta avaliação.
Mesmo para terminar, gostava de vos perguntar sobre a excessiva carga burocrática que os médicos de Medicina Geral e Familiar têm que dedicar aqui a questões administrativas e que limitam, obviamente, o tempo disponível que têm para usarem a sua competência, que é acompanhar e tratar os doentes. Pergunto-vos quais são as soluções que a Ordem dos Médicos tem vindo a defender e a propor ao Governo para diminuir esta carga administrativa dos médicos de Medicina Geral e Familiar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães, agradecer e saudá-lo pelas questões que também já nos colocou, respostas que já nos deu. E quero, antes de mais, dirigir-me a esta questão relacionada com a criação da especialidade de emergência médica. Sr. Bastonário, a perspectiva que nós temos é que isto deve ser um caminho a ser feito pelos próprios profissionais. Será, naturalmente, e essa é a confiança que nós temos, serão os próprios profissionais a encontrar qual a melhor solução. Naturalmente que esse é um caminho, até acredito que a discussão e a reflexão ainda não está terminada. Ela deve ter muito caminho ainda para ser feito, mas acredito que, aliás, como noutras especialidades também aconteceu, percursos mais ou menos sinuosos, mais ou menos difíceis, mas que chegaram a um porto em que foi o entendimento generalizado. E esse consenso será encontrado, naturalmente, no seio do grupo profissional dos médicos e onde ele deve ser feita essa discussão. E por isso respeitamos, acima de tudo, não nos vamos imiscuir nessa discussão e respeitamos essa discussão que neste momento está neste ponto, naturalmente que passos serão dados noutro sentido. A questão que nós colocamos, e nós estamos aqui a fazer uma reflexão sobre as dificuldades que estão colocadas ao Serviço Nacional de Saúde, e de facto a grande parte das dificuldades resultam da carência, essencialmente de recursos humanos, mas também há outros níveis de recursos materiais e técnicos e equipamentos. Mas na questão concreta dos recursos humanos, muitas vezes nós assistimos a um discurso que é feito que é o tal discurso que diz que não há falta de médicos e que até, em algumas situações, até temos médicos em excesso. Bem, a questão que coloca, desde logo, é que se não há falta de médicos, onde é que eles estão? É que nós não podemos aceitar esta contabilidade que é, de certa forma, artificial, de se juntar os médicos que existem no privado com os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde. Porque aquilo que nos preocupa a nós é, de facto, o número de médicos que nós temos no Serviço Nacional de Saúde, tanto na resposta pública. E, de facto, há uma carência evidente, como o Sr. Bastonário já aqui disse, no caso da Medicina Geral e Familiar, que, naturalmente, tem efeitos, Sr. Bastonário, tem efeitos no que se reporta aos cuidados depois de urgência e emergência, aos cuidados agudos que são prestados. Mas eu vou recordar, saúde pública. Nós hoje assistimos, anualmente, quantos médicos de saúde pública é que nós temos formados, especialistas? 20? 30? Mas quantos é que se estão a reformar? 50? 60? Não podemos preocupar-nos com a saúde pública só quando temos um caso de legionela ou quando temos uma pandemia. Nós temos que olhar para a saúde pública. Depois da pandemia, depois das situações de legionela, foi feito algum plano de dotar a resposta em termos de cuidados de saúde pública, das unidades de saúde pública, de capacidade para poder responder às necessidades das populações? Não, nada. Portanto, nós não podemos estar só a discutir as questões de sintomas. Temos que ir à causa, à etiologia. E parece-nos que há aqui um problema que tem a ver, se nós andarmos, se fizermos o exercício, e o Sr. Doutor conhece tão bem como eu, 15 anos para trás, não precisamos de andar mais, 15 anos para trás, a esmagadora maioria dos profissionais de saúde trabalhavam nos serviços públicos, acumulavam com o privado, mas era uma atividade complementar. Não era atrativo, o privado não era atrativo. Hoje, o que é que nós temos? Qual foi o caminho que foi feito? Desvalorização das carreiras, desvalorização salarial, condições de trabalho muitas das vezes desumanas, horas extraordinárias que não são nada extraordinárias, são subcarga brutal de horários, não permite compatibilizar a vida pessoal com a vida profissional, com a formação, com a investigação. Aliás, onde é que está a segurança nessas situações em termos de garantia de cuidados de segurança para a população? E, portanto, há aqui, de facto, até um discurso que é perigoso, que nós alertamos, que é o discurso do que o Serviço Nacional de Saúde
falhou, que este modelo do SNS falhou, portanto é preciso outro modelo. Não, 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 não. É preciso responder a isto. Porque nós precisamos do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós precisamos garantir os cuidados em segurança. E esta resposta que é feita, vejamos, temos falta de profissionais de saúde das mais diversas áreas. A face visível tem sido a ginecologia obstetrícia, a psiquiatria, e a solução é um modelo de rotatividade de encerramento. Não é um modelo de rotatividade. Que consequências é que isto tem para os profissionais de saúde? Nós gostamos muito, queremos ouvir, eu vou terminar, queremos saber como é que os profissionais de saúde se sentem neste modelo. Como é que os profissionais de saúde que estão num hospital, que à terça-feira estão no hospital X, à quarta ou à quinta vão estar no Y, e como é que eles se integram naquelas equipas, como é que eles se relacionam com aquelas equipas? Ou seja, vamos criar nas equipas públicas o mesmo modelo que está nos tarefeiros? Isto são questões muito importantes. Outras questões têm para fazer, mas muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas. Agradeço ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos estar aqui connosco hoje. Eu, se calhar, continuava aqui um pouco na cinta destas últimas perguntas que foram feitas sobre a própria organização dos serviços e a capacidade ou não que têm, e a vontade ou não que têm os médicos de estar nesta organização de serviços. Nós temos vindo a ser confrontados com a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde para garantir os mais variados serviços de urgência. A obstetrícia é um deles apenas, visível pelas razões que são conhecidas e visível até pela razão óbvia de que muitas vezes o parto é a urgência e, portanto, quando os encerramentos são rotativos, quer dizer que alguém preparou todo o momento com uma equipa para um hospital, para um sítio e depois no momento da urgência estava fechado. E, enfim, portanto uma área em que isso é particularmente uma quebra de laços que é criada para esse momento com custos óbvios para a saúde de uma forma global das mães. Mas queria perguntar-lhe o seguinte: perplexidades sobre organização de urgências. Nós continuamos a ter um sistema de financiamento que torna muito mais fácil o pagamento por hora a tarefeiros, e até uma espécie de leilão quase do pagamento por horas de tarefeiros, e com isto eu não pretendo insultar ninguém, mas é aquilo que se vê muitas vezes no serviço a organizar, face à capacidade de dar mais remuneração aos médicos já do SNS para fazerem horas de urgência. E esse é seguramente um problema de organização. Aquilo que estamos a dizer a muitos médicos, e nomeadamente a jovens gerações de médicos, é que é muito melhor, do ponto de vista remuneratório, ficarem fora do SNS e permitirem-se estar nos leilões de horas. Acabam por ganhar numa semana o que os seus colegas, as suas colegas que decidiram dedicar-se ao SNS ganham num mês. E isto é, julgo eu, a primeira forma de, através do financiamento, se esvaziar o Serviço Nacional de Saúde. É essa forma de esvaziar o Serviço Nacional de Saúde pelo financiamento, e é sempre, e eu registro com a desculpa de que há despesa estrutural pagando melhores salários e tendo melhores carreiras no SNS, nunca sequer a despesa estrutural como se ela fosse má para o país, mas a despesa pontual, essa pode disparar o que for. Portanto, contratar as empresas privadas de tarefeiros ou as empresas privadas para dentro dos hospitais ou para dentro dos cuidados primários pode sempre. Aí já não é despesa estrutural, não é? Como se não fosse estrutural a necessidade de ter saúde. E nós termos aceito em Portugal este discurso é o que está estruturalmente a desfazer o Serviço Nacional de Saúde. E esta desigualdade de financiamento está cá. Aumenta se não é feito nada sobre as carreiras e continuamos a ter esta diferença sobre a despesa. Além do modelo de financiamento no pagamento dos profissionais, eu bem sei que a Ordem dos Médicos não se dedica à questão do financiamento, mas seguramente tem noção do que está a acontecer com a organização dos serviços. E o modelo de financiamento dos próprios hospitais faz com que, na verdade, compense muito mais receber os doentes em urgência do que ter serviços capazes de prevenir as urgências.
Na verdade, um hospital recebe muito mais por cada urgência que recebe do que pelo trabalho que faz em cada especialidade, por exemplo, de acompanhamento de doentes crónicos, não permitindo que haja situações agudas. Portanto, eu pergunto-me se não há também aqui, do ponto de vista do financiamento para lá, da forma como os próprios profissionais se sentem tratados, também a questão da própria organização dos serviços. E falando de organização, para não me alongar, duas outras perguntas especificamente sobre a organização. Como é que se pode... Muitas vezes discutimos se temos ou não profissionais suficientes, se temos ou não financiamento suficiente para o Serviço Nacional de Saúde. E é óbvio que a saúde terá custos crescentes. É normal que assim seja e acompanha, aliás, a realidade de outros países e a evolução própria do que é hoje a esperança de vida, do que é hoje a capacidade científica e tecnológica de intervir, etc. E ainda bem, é assim. Mas devemos perguntar-nos também se está a ser bem organizado. E eu pergunto-me, como é que se organiza um serviço que depende de tarefeiros? Se quiserem, e mais uma vez eu não pretendo insultar os profissionais, mas como é que se organiza um serviço em que boa parte das pessoas que estão nesse serviço chegaram de paraquedas naquele dia, que não conhecem? Podem ter chegado, podem não ter nenhuma relação. Eu bem sei que há tarefeiros que já começam a ter relações quase regularidade, a fazer de pagamento a horas naquele hospital. Mas quantas vezes não há serviços que estão quase inteiramente entregues a quem acabou de chegar àquele sítio? Isto é seguro. A Ordem dos Médicos tem vários princípios sobre o que é preciso para uma urgência funcionar. É seguro nós termos esta forma de funcionamento dos serviços em que as pessoas acabam de chegar? E há uma outra pergunta que eu devo fazer, até porque hoje vamos discutir matérias, e com isto termino, relativas ao Estatuto, que é quem dirige os serviços. Nós temos a dirigir serviços pessoas que estão a dirigir serviços no público enquanto estão a trabalhar nos hospitais privados concorrentes. E temos a dirigir os serviços muitas pessoas que estão lá por nomeação, que não têm o reconhecimento sequer dos seus pares para estarem a dirigir o serviço. E pergunto-me se essa forma de promiscuidade com o privado, por um lado, ou por outro lado, de falta de reconhecimento dos seus pares por excessivo de nomeações, também não é um problema à própria organização do SNS. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a este bloco de perguntas, o Sr. Bastonário dispõe de 20 minutos. Faça favor, dou-lhe a palavra, Sr. Bastonário. Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. São, de facto, um conjunto alargado de perguntas. Eu vou tentar responder a todas de forma rápida. Não é? Eu começava com a questão ainda do Partido Socialista da dedicação plena, porque eu não cheguei a dizer nada sobre a dedicação plena. Portanto, e bem, porque já estava a ultrapassar o tempo e não me apercebi. A dedicação plena nós não sabemos o que é. Nós ainda hoje, isto é importante ser dito, nós na altura, não sabíamos o que era a dedicação plena quando a doutora Marta Temido falou nela e perguntamos o que era a dedicação plena. E hoje temos um novo ministro e continuamos sem saber o que é a dedicação plena. Se me pergunta se a dedicação exclusiva opcional, tal como existe, tal como está no Decreto-Lei 73/90 da carreira médica, se é uma boa forma de também captar médicos para o SNS, eu acho que sim. Eu acho que os médicos também não gostam, muitos médicos pelo menos também não gostam de andar a correr de um lado para o outro, e se puderem ter uma melhor remuneração, puderem ver o seu trabalho melhor valorizado, provavelmente ficam. Eu devo lembrar que a dedicação exclusiva, e vou lembrar isto aqui outra vez nesta casa, a dedicação exclusiva terminou em agosto, mais concretamente, se não estou em erro, em 4 de agosto de 2009, quando foram feitos os novos decretos-lei, o 176 e o 177 de 2009. Na altura era ministra a doutora Ana Jorge, exatamente, a doutora Ana Jorge, médica. E nessa altura acabou-se com a dedicação exclusiva por um motivo muito simples. Porque havia muitos, mas muitos médicos a aderir à dedicação exclusiva. Na altura, o número de médicos em dedicação exclusiva, por exemplo, no caso da medicina geral e familiar, já chegava quase, se não estou em erro, aos 70% de médicos. E, portanto, objetivamente, provavelmente o Ministro das Finanças de então, que eu já não me lembro quem era, deve ter dito que a gente tem que parar com a dedicação exclusiva. Portanto, respondendo à pergunta, fica respondida. Acho que a dedicação exclusiva opcional pode ser uma boa solução. Sobre a dedicação plena, eu não lhe consigo responder porque ainda não sei o que é. Ainda dentro deste aspecto, e esta resposta já dá para pelo menos 3 senhores deputados, se calhar até incluindo também a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a doutora Catarina Martins, que é a questão da gestão, isto tem a ver com a organização dos doentes crónicos. Nós neste momento temos muitos doentes que recorrem ao serviço de urgência,
que têm situações clínicas que constituem agravamento de doenças crónicas sem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes, etc. E que recorrem ao serviço de urgência porque lhes falta aqui uma porta de entrada. Se calhar era importante nós, em termos de organização dos serviços, pegando nas duas principais especialidades que fazem a gestão do doente crónico, que é a medicina interna, a nível hospitalar, e a medicina geral e familiar, a nível dos cuidados de saúde primários, e ter aqui a possibilidade de ter uma via verde, umas consultas abertas, enfim, aquilo que a gente lhe quiser chamar, para que este tipo de doentes, quando fosse necessário, pudessem de facto recorrer. Eu sei que isto é fácil de dizer, é mais difícil de implementar, porque se eu tivesse aqui os meus colegas assim, pá, mas faltam médicos de medicina interna nos hospitais e faltam médicos de família nos cuidados de saúde primários. Mas esta solução seria uma boa solução, que é melhor para os doentes, porque não vão ser vistos por um médico qualquer que nem sequer conhece a sua situação clínica, é melhor para aquilo que é a integração de cuidados, que é um dos grandes problemas a nível mundial nos cuidados de saúde primária, nos cuidados de saúde, peço desculpa, e também em Portugal, ou seja, a verdadeira integração de cuidados entre os cuidados de saúde primários, cuidados continuados, paliativos e os hospitais, os cuidados hospitalares, é neste momento um dos nossos grandes déficits e não é exclusivo de Portugal, acontece noutros países. Portanto, eu acho que esta solução era boa, ajudava, obviamente, a retirar do serviço de urgência muitos e muitos doentes. E doentes que às vezes têm situações complicadas. Agora, isto pode-se propor, mas nós precisamos de reforçar, ou seja, nós temos que ir sempre à base, que já foi falada hoje, eu penso que por todos os seus deputados, que é a questão de porque é que os médicos não estão a ficar no Serviço Nacional de Saúde e se temos médicos suficientes ou não no Serviço Nacional de Saúde e porque é que o nosso Primeiro-Ministro, por exemplo, diz que hoje temos mais médicos, e o Ministro da Saúde também diz, mas porque é que, tendo mais médicos, continuamos a ter cada vez mais dificuldades? Esta resposta é muito fácil. Eu dou já a resposta. É assim, quando se fala em médicos, não se fala no horário de trabalho dos médicos. Eu já disse isto algumas vezes. Isto é, uma coisa é a força de trabalho, outra coisa é o número de médicos. E eu recordo que neste momento existem muitos médicos no Serviço Nacional de Saúde que, por sua opção, têm horários de 20 horas ou menos. E estes dados deviam ser obrigatoriamente transmitidos pela ACSS. Aliás, eu já os pedi e ainda não os tenho. Ou seja, quantos são os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde que têm horários reduzidos, que não têm horário de 40 horas e que têm de 20, porque se eu tiver, imaginemos, 30% dos médicos, eu não sei o valor, atenção, não é? Mas se eu tiver 30% dos médicos com um horário de 20 horas, quer dizer, eu tenho aqui reduzida bastante a força de trabalho. E até posso ter mais médicos no global, em vez de ter, imaginemos, no SNS, 30 mil médicos, incluindo os médicos internos, até posso ter 32 mil médicos, mas a verdade é que tenho menos força de trabalho. E, portanto, as necessidades são mais, até porque, como já foi dito também por um dos seus deputados, as horas extraordinárias feitas pelos médicos que estão no SNS crescem todos os anos e a contratação de serviços médicos através de empresas prestadoras de serviços também cresce todos os anos. Penso que o último valor a que eu tive acesso estávamos nos 130 milhões de euros pagos a prestadores de serviços. Ou seja, é uma situação complicada que mostra, de facto, que nós temos necessidades dentro do Serviço Nacional de Saúde que não temos a resposta dentro do sistema, ou seja, que precisamos, obviamente, de reforçar o capital humano, mas precisamos também de reforçar, ou melhor, de ter uma gestão e uma organização diferente daquela que hoje provavelmente acontece. Respondendo concretamente, isto já estou a responder um bocadinho à pergunta do seu deputado do PSD, agora estava a olhar aqui para o meu croquis. Em termos de propostas da Ordem para alterar o paradigma do serviço de urgência, era aquilo que eu há pouco estava a falar, quando estendi-me no tempo e depois tive de facto de parar e bem, porque já estavam uns minutos para além da hora, e eu falei de algumas áreas, mas agora já comentei com esta questão da gestão dos doentes crónicos, que é uma coisa que também tem muito a ver com o serviço de urgência, mas obviamente que nós temos que ir um pouco mais além e temos que criar, de facto, alternativas a nível daquilo que é os cuidados de saúde primários, mas para isso precisamos claramente reforçar os cuidados de saúde primários, isto é, nós temos médicos de família e temos, de facto, somos dos países até europeus que têm mais médicos especialistas em medicina geral e familiar, mas a verdade é que, como nós temos como objetivo principal é que todos os cidadãos portugueses ou todos os cidadãos que vivem em Portugal têm médico de família, porque este objetivo não é igual em todos os países, é importante também às vezes falar nisso e perceber o que é que acontece nos outros sítios, mas como nós temos este objetivo principal, nós neste momento temos falta de 700 médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Existem os médicos, existem,
têm optado por outras situações, e infelizmente isso continua a acontecer e de facto é preciso fazer alguma coisa para o alterar. Obviamente precisamos também do novo modelo de gestão e organização do SNS. Não é? Isto já foi muito falado. Neste momento, a Direção Executiva aparentemente está empenhada em desenvolver um novo modelo de gestão, isto é, nós não podemos continuar a ter uma gestão como tínhamos há 43 anos atrás. Não é? Aliás, eu acho que a própria administração pública tem esta gestão, que é uma gestão muito demorada, que tem muito a ver com a transparência, enfim, tem a ver com uma série de processos, mas às vezes a gente, para contratar pessoas ou para comprar equipamentos, pode perder meses, meses ou até mais tempo, não é? E na saúde isso é complicado. Portanto, precisamos de um modelo que seja mais livre, em que haja mais autonomia das unidades de saúde, em que a flexibilidade de gestão, de facto, exista, em que possa haver incentivos, por exemplo, para aquilo que é a qualidade também, que é uma coisa que nós falamos muitas vezes na qualidade, mas depois acabamos por não aplicar na prática. Enfim, e portanto tudo isso é necessário. Relativamente às questões que foram colocadas a seguir, nomeadamente pelo Sr. Deputado do Chega, eu quando disse que o pior estava para vir é porque eu estou no terreno, quer dizer, eu sei o que é que acontece no hospital onde eu trabalho, dizem que é um dos principais hospitais do país, que é o Centro Hospital Universitário de São João, porque há bocado quando nós estamos a dizer, há médicos a sair do SNS, os médicos a sair do SNS não são de Porto Alegre, de Beja, etc. Não, são do Hospital de São João, do Hospital de Santa Maria e por aí fora. Ainda agora, nas vagas para a especialidade, sobraram, imaginem 161 vagas, não é porque não houvesse candidatos, porque cerca de 360 ou 370 candidatos não escolheram nenhuma vaga. E estas vagas onde é que eram? Muitas delas eram aqui em Lisboa. Eram em Lisboa, em Centro de Saúde, e em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, por exemplo, na Medicina Interna. Portanto, alguma coisa de facto não está bem, é preciso perceber porquê. Nós estamos a fazer um inquérito aos médicos, já agora, aproveito para vos dizer, que os médicos que não escolheram nenhuma especialidade, perceber porque é que não aceitaram aquelas especialidades que existiam, até porque eram 5 especialidades, não é? E uma delas, aliás, 2 delas são especialidades de topo da medicina, que é o caso da medicina geral e familiar e da medicina interna. Portanto, era previsível que as coisas fossem agravar, até porque o número de doentes com outras doenças que durante a pandemia ficaram para trás foi muito grande. E o problema não é aqueles que já tinham o diagnóstico, era aqueles que só vieram a ter o diagnóstico mais tarde. E muitos destes doentes acabam por ter o diagnóstico pela primeira vez, nunca se fizeram tantos diagnósticos pela primeira vez de diabetes como se estão a fazer neste momento nos serviços de urgência. Ou seja, porque houve aqui uma quebra, tentou-se recuperar, mas nós para recuperar mesmo precisávamos fazer mais do que aquilo que fazíamos no ano correspondente e nós normalmente apenas nos comparamos com o ano correspondente. Quer dizer, a gente diz assim, pá, em 2019 já atingimos os números das cirurgias e tal, pá, atingimos, mas perdemos aqui muitos e, portanto, a gente precisa de ir um bocado mais longe. E, portanto, já passou, os doentes aparecem e a gente, obviamente, vai diagnosticando e vai tratando os doentes. Relativamente aos inquéritos, nós não temos tido acesso aos inquéritos, os inquéritos nos têm sido enviados, portanto, nós não somos privilegiados nessa matéria. É evidente que nós gostávamos de conhecer os inquéritos, porque estes inquéritos para nós são importantes porque também envolvem os médicos e a gente tem que perceber o que é que está a acontecer nestas circunstâncias, não é? O que é que aconteceu verdadeiramente, nomeadamente com as pessoas que perderam a vida, e isso para nós é importante. Relativamente ao encerramento circular, que foi uma questão colocada por alguns dos seus deputados, é evidente que isto não pode ser o futuro. Quer dizer, nós não podemos continuar de forma circular a encerrar os serviços de urgência. Aliás, a senhora deputada Catarina Martins há bocado disse uma coisa importante, que é, dentro daquilo que é a relação médico-doente, onde ela é de facto mais forte, é entre a grávida e o seu obstetra. É fortíssimo. Quer dizer, a grávida escolhe o obstetra e depois tem uma confiança quase ilimitada naquele obstetra. Não quer dizer que os outros sejam maus, mas tem naquele obstetra. E normalmente é aquele obstetra que quer que lhe faça o parto, o que não acontece. É verdade que esta questão dos encerramentos transitórios acabam por criar aqui uma situação que é uma situação complexa, que é a gente não ter aqui um perfil que seja sempre igual, e por isso é que eu tenho defendido que, relativamente aos serviços de urgência da obstetrícia, enquanto não conseguimos compensar as maternidades, porque também não se compensam de um dia para o outro, até porque na obstetrícia temos uma situação particularmente difícil, porque dentro das várias especialidades médicas é aquela que tem uma população também mais envelhecida, aquela população que significa que neste momento temos quase 50% dos obstetras com mais de 50 anos.
Felizmente, uma grande parte deles continua a fazer noites e a fazer a urgência em si, e isso vai dando para equilibrar o sistema. Mas, independentemente disso, é óbvio que nós temos que ter segurança naquilo que se faz. E, portanto, é mais fácil nós progredirmos nas grandes metrópoles, ou seja, no Grande Porto e na Grande Lisboa, para uma urgência em que, em determinados períodos, as maternidades estejam abertas, nomeadamente nos horários de menor afluência, das 20 às 8, em que só algumas maternidades vão estar abertas, da Grande Lisboa e do Grande Porto, tal como acontece no Serviço de Urgência Geral já no Porto há cerca de 10 anos, e eventualmente ao fim de semana, que também ao sábado e ao domingo são normalmente alturas também mais pacíficas, sem encerrar, obviamente, as maternidades, elas estarem, pelo menos, sempre abertas até às 20, e esse aspecto pode ser um aspecto importante, e com a possibilidade dos obstetras poderem deslocar, por exemplo, para estarem presentes no parto da sua grávida. Isto seria uma coisa interessante, seria também respeitar a própria grávida, os seus direitos, enfim, as suas próprias expectativas. Eu sei que isto não se faz de um dia para o outro, é evidente, mas é uma coisa que deve estar na agenda e deve ser pensada também desta maneira. Portanto, o encerramento circular não é uma solução, e eu penso que o próprio professor Fernando Araújo tem esta noção. Ele não está a fazer como sendo uma solução definitiva, embora já sejam vários meses. Aliás, se contarmos o tempo do Dr. Diogo Aires Campos, já temos aqui pelo menos 6 meses de encerramentos rotativos, mas isto, obviamente, vai ter que ter uma solução já a partir de março, tanto quanto sei, a partir de março irá ter uma solução, e é importante, de facto, que o tenha. As escusas de responsabilidade, eu penso que foram cerca de 400 no ano passado, respondendo concretamente a esta pergunta. As escusas de responsabilidade significa que os médicos sentem que não têm as condições, não é as condições ótimas, é as condições que deviam ter, que lhes possam garantir, por um lado, qualidade naquilo que é o exercício da medicina, mas, por outro lado, e este é o aspecto mais importante, que garantam segurança clínica. E quando os médicos se sentem nesta situação, obviamente que devem comunicar às autoridades competentes, desde logo ao hospital onde estão a trabalhar, e depois comunicar à ordem dos médicos o que é que está a acontecer, porque isto faz parte do próprio código deontológico dos próprios médicos. Quer dizer, se eles têm conhecimento que há uma coisa que não está bem, eles devem comunicá-lo e devem esperar que seja resolvida. Pior é se os médicos estão embora. Eu lembro que isto foi um bocado discutido na praça pública, assim, quando o médico mete uma escusa de responsabilidade e continua a trabalhar, quer dizer, eu continuo a trabalhar, apesar de não ter as condições que devia ter, que é para os doentes terem aqui alguém presente, mas tenho que dizer, atenção, isto não está bem por isto. E a escusa de responsabilidade tem que especificar exatamente qual é a falha que existe. Infelizmente, elas continuam a existir, estes problemas também não se resolvem de um dia para o outro, é verdade. Isto não escusa completamente o médico de responsabilidade já agora, quer dizer, mas pode ser uma atenuante em determinado tipo de circunstâncias, nomeadamente a nível disciplinar, na própria ordem dos médicos. Como estancar a fuga de médicos? Esta é aquela pergunta básica que parece difícil de responder, mas é fácil de responder. Enfim, nós vamos apresentar, e eu ainda acho que ainda vou apresentar como bastonário antes de sair, aquilo que é o novo relatório da carreira médica, que teve o contributo de várias pessoas que ao longo destes anos estiveram muito ligadas à carreira médica, nomeadamente o Dr. Mário Jorge Neves, que deve ter sido a pessoa que mais vezes esteve ligado aos decretos da carreira médica, porque eu acho que nós precisamos de uma nova carreira médica. E uma nova carreira médica significa várias vertentes. Uma delas, obviamente, tem a ver com os salários. Eu sei que a Ordem não negocia salários e evita sempre estar a falar de salários, mas a verdade é que os médicos, para se sentirem respeitados e dignificados, têm que ter uma valorização diferente daquilo que é o seu trabalho. Os médicos, de facto, neste momento, eu estou a dizer de uma forma geral, como é evidente, têm, de facto, uma valorização muito baixa daquilo que é a responsabilidade no seu trabalho, e esta é uma matéria da carreira médica que é importante ser negociada com os sindicatos médicos. Mas a carreira médica vai muito para além disto. Vai com várias coisas que já foram ditas aqui hoje, com o tempo de investigação que os médicos devem ter no seu trabalho, seja tempo dedicado à investigação. Por exemplo, 15% do tempo dedicado à investigação, porque isto é atrativo para os médicos. Vai com os projetos que se podem dar aos médicos para ingressarem num determinado serviço, projetos que significam muitas vezes desenvolvimento de determinadas áreas dentro da sua especialidade e apoio até para potenciais mestrados que queiram fazer ou até doutoramentos, que é uma forma também de cativar as pessoas. Significa também dar-lhes outras possibilidades dentro daquilo que é a carreira, como, por exemplo, a flexibilidade de horários, se ajustarem os seus horários àquilo que são as suas necessidades, mesmo em termos familiares. Se calhar é mais fácil os médicos ficarem no Serviço Nacional de Saúde
em vez de irem para o setor privado. Eu lembro que uma das questões que muitas vezes é colocada, e nós já fizemos vários inquéritos sobre isto, relativamente àquilo que é a opção que os médicos vão tomando, a verdade é que muitos dos médicos falam disto. É que quando estão a trabalhar no setor privado têm alguma liberdade para definir um bocado aquilo que é o seu tempo de trabalho e a forma como ele é realizado. E no SNS, em muitos sítios, isto não existe. E é pena que não existe, é uma das coisas que pode também ser consagrada na carreira médica, entre muitas outras. Portanto, estancar a fuga de médicos é valorizar as pessoas, é dar-lhes possibilidades de fazerem as coisas também de forma diferente, é, no fundo, respeitar também aquilo que é o seu trabalho, e eu penso com isso que nós vamos conseguir captar os médicos para o SNS e também deixando aqui uma nota que os internos das especialidades já fizeram parte da carreira médica há uns anos atrás, logo no início da carreira médica. Hoje não fazem. Se calhar também era importante que os internos de hoje para amanhã pudessem vir a fazer parte da carreira médica, integrá-la, como uma imagem também de promovermos a marca SNS. Isto poderia ser importante, mas enfim, é uma coisa que obviamente será falada quando nós agora apresentarmos também o trabalho sobre a carreira médica e o discutirmos, se for possível, com o Ministério da Saúde e se calhar até na altura com os seus deputados, se proporcionar também esse debate. Relativamente aos serviços de urgência, pronto, aqui já fui respondendo a isto. Relativamente às regras, todas as regras que a Ordem dos Médicos faz não são para o SNS, são sempre para a medicina. Setor público, privado e social. Agora, quem faz regras diferentes, e esta questão é importante, Sra. Deputada, quem faz regras diferentes para as maternidades é o Estado. E há muita gente que não sabe, mas as maternidades no SNS são de porta aberta e as maternidades no setor privado são de porta fechada. E esta é uma legislação pequenina que existe, e consegue-se explicar porquê. Porque no setor privado a relação entre a grávida e o seu obstetra é levada sempre até ao fim, a não ser que aconteça alguma desgraça qualquer ao médico, não é? Mas é levada sempre até ao fim. E, portanto, o que os obstetras fazem é utilizarem as maternidades que existem também, e é onde trabalham, e onde levam as suas grávidas, onde fazem as suas consultas e onde fazem o respectivo parto quando chega o tempo. E, portanto, digamos que as maternidades no setor privado não têm propriamente a porta aberta ou não têm que ter a porta aberta segundo a legislação. E esta questão é uma das questões que eu ouvi o Sr. Presidente da Direção Executiva do SNS a falar e que me deixou também um bocado preocupado, porque isto já existe. E, na verdade, a questão que foi colocada é quem é que define regras dentro do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que isto é matéria do Ministro da Saúde. Até prova em contrário, será do Ministro da Saúde e, eventualmente, a Direção-Geral de Saúde, quando nós estamos a falar de normas. Mas, enfim, não posso avançar muito mais do que isto, enfim, porque neste momento há uma conjugação de esforços entre a Direção Executiva e o próprio Ministério da Saúde e, provavelmente, será por isso que as coisas estão a ser feitas dessa forma. A Ordem tem a obrigação de ir definindo regras que garantam segurança clínica e qualidade. Foi isto que nós fizemos com os tempos padrão de consulta e exames, foi isto que nós fizemos com as equipas de tipo de serviço de urgência, porque tem que haver equipas de tipo de serviço de urgência. Nós não podemos pôr um médico, quando devem estar 5 médicos para garantir, por exemplo, um serviço de urgência, não podemos pôr um médico a garantir um serviço de urgência que precisa de 5 médicos. Porque se o fizer, é evidente que a qualidade do que vai ser feito não é igual. Se o fizer, o stress e a pressão que o médico vai ter significa que aumenta muito a probabilidade de cometer erros. Portanto, isto faz parte das regras gerais, nem sequer é uma coisa exclusiva da própria medicina. E, portanto, nós temos tido o cuidado ao longo destes anos, pelo menos enquanto eu exerci, até agora, o cargo como bastonário, de termos algumas regras que possam garantir segurança clínica e qualidade e que são, obviamente, adaptáveis e são comunicadas também sempre ao Governo, no sentido de fazermos adaptações para dar a melhor resposta possível às pessoas, mas mantendo sempre aquilo que para os nossos doentes é importante, que é a questão da segurança. Relativamente à questão das alternativas nos cuidados de saúde primários, elas existem. O Ministro da Saúde já falou da questão das USFs modelo C e falou até em cooperativas de médicos, enfim, para retirar o estigma do setor privado, falou mesmo na questão da cooperativa de médicos. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é avançar. Nós, neste momento, temos no setor privado, ou seja, fora do SNS, porque também muitos destes médicos de família estão no setor social, temos fora do SNS cerca de 1.700 especialistas em medicina geral e familiar. E nós precisávamos de ter o apoio de 700 médicos especialistas ou
contratá-los, ou quando eles acabam a especialidade, ficar com eles e eles aceitarem ficar todos. Portanto, este é o mecanismo mais fácil, é criar condições para os atrair, para eles ficarem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, ou contratar temporariamente, até termos dentro do Serviço Nacional de Saúde todos os médicos de família necessários, médicos que queiram assumir uma lista de utentes. Mas também não se consegue fazer isto num ano, como o Sr. Ministro disse outro dia. Porque, assim, ninguém vai largar a sua atividade para estar apenas um ano a trabalhar para o SNS. Tem que ter aqui um período, se calhar, um bocadinho mais alargado para cativar os médicos a ficarem, de facto, com uma lista de utentes, como existe no Serviço Nacional de Saúde. É uma questão que está em cima da mesa, é uma questão que o Ministro já falou. Vamos ver se alguma coisa vai ser feita nesse sentido ou não. E quando se falou há bocado do Serviço de Urgência, estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Quando se falou há bocado do Serviço de Urgência, é assim, muitas das pessoas que têm sintomas não precisam de ir ao Serviço de Urgência, nem precisam de ir aos cuidados de saúde primários. E esta, aliás, é uma das questões que nós temos que falar de forma diferente. Porque, é assim, tudo hoje é linha SNS 24. Atenção a isto. É preciso saber quantos doentes da linha SNS 24 é que são referenciados para o Serviço de Urgência e não têm nenhuma situação urgente. Esta contabilidade tem que ser feita. Nós não podemos esperar que foram feitos 25 milhões de fonemas. Eu quero lá saber dos 25 milhões de fonemas. Eu quero é saber se as coisas estão a funcionar bem ou não estão a funcionar bem. Porque há muitas pessoas, por exemplo, nas crianças, para aí 80% das crianças não precisavam de ir à urgência. Têm sintomas levezinhos, são coisas simples. Se falassem com o seu pediatra, por exemplo, já não precisavam de ir à urgência, nem precisavam de ir aos cuidados de saúde primários. A questão aqui, muitas vezes, é poderem falar com o médico, com o seu médico de família, com o seu pediatra, enfim, com as pessoas. Se falassem, se calhar evitavam, tinham um conselho, muitas delas nem precisam de fazer medicação. Há outras que precisam de ir à urgência, outras precisam de ir aos cuidados de saúde primários, é evidente. E, portanto, nós temos também que começar a ter aqui uma situação diferente. Sr. Deputado, agora mesmo para terminar, colocou a questão no diagnóstico, está feito, assim, o diagnóstico está feito. Repare, o problema é, não há ninguém aqui que não conheça o diagnóstico. O problema é que nós, durante este tempo todo, temos a negação do diagnóstico. A primeira atitude relativamente ao diagnóstico foi a negação. A segunda atitude relativamente ao diagnóstico foi a negação. A terceira atitude relativamente ao diagnóstico foi a negação. E o problema é que nós andamos nisto há anos. Eu, nestes 6 anos de mandato bastonário, o que eu vejo é isto. Eu ando a dizer assim, mas faltam médicos no SNS, mas não faltam médicos no SNS. Quer dizer, nós temos, este jogo não agrada a ninguém, porque é assim, a Ordem não tem interesse nenhum em estar a transmitir coisas que não sejam. Isto é, quando nós temos a sensação que nós estamos no terreno, vemos o que é que está a passar, vemos que já não existe margem de manobra para as coisas. Hoje em dia, se um médico falta e tem, por exemplo, consulta marcada, para compensar este médico que falta, que tem consulta marcada, provavelmente não se vai arranjar ninguém para fazer a consulta. E se calhar os doentes vão ser adiados. Há uns anos atrás, quando eu era mais novo, havia sempre alguém que conseguia fazer esta compensação. Hoje não há. E não há porquê? Porque nós estamos no limite dos limites. Nós temos tarefas completamente sempre atribuídas e, portanto, eu para ir fazer uma coisa tenho que suspender uma determinada tarefa. Pronto. E, portanto, de facto, as coisas são assim. Agora, o diagnóstico está feito, os tratamentos também são apresentados, os seus deputados todos já apresentaram tratamentos, uns diferentes, mas são tratamentos possíveis para começarmos a resolver as situações. O que é preciso é fazer acontecer e é isso que, neste momento, de facto, nos falta. Finalmente, mesmo para terminar, a questão da saúde pública é importante, que foi apresentada há pouco pelo Sr. Deputado do Partido Comunista Português. É verdade que nós aumentamos muito as vagas, as capacidades formativas em especialistas em medicina em saúde pública, mas é verdade também que a saúde pública continua a ser olhada da mesma forma. Isto é, uma das reclamações dos médicos de saúde pública é libertarem-se de uma série de tarefas burocráticas que não interessam para nada e que não são da responsabilidade deles e que não lhes permite fazer a sua especialidade em pleno. E eles têm toda a razão. E isto é importante que aconteça rapidamente. Aliás, eu diria até que esta questão das tarefas burocráticas ocupam cerca de 30% do trabalho dos médicos no seu dia-a-dia. Se nós conseguíssemos acabar com uma grande parte da burocracia, que não é tão difícil quanto isso, transferir algumas daquelas tarefas mais simples para outros profissionais que não sejam os médicos, que estão a fazer tarefas perfeitamente burocráticas, nós conseguiríamos, obviamente, ter aqui mais tempo para os nossos doentes e dar uma resposta melhor. Posto isto,
Terminava com a história das horas extraordinárias da doutora Catarina Martins. Algumas das outras questões eu já as tinha respondido. As horas extraordinárias, obviamente, que devem ser iguais para todos os médicos que as façam, e não faz sentido nenhum, nós já o dissemos várias vezes, que o médico que veste a camisola do SNS todos os dias esteja a ganhar menos que o médico que vem de fora. Isto é ultrajante. É ultrajante para as pessoas e não motiva nada às pessoas depois a ficar. E é verdade também aquilo que foi dito. Há muitos jovens médicos que já, se calhar, preferem ficar a fazer tarefa do que estarem a ocupar um lugar no Serviço Nacional de Saúde. E, aliás, o último mapa de vagas mostra isso. Foram uma série de médicos, foram 300 e muitos médicos que não ocuparam nenhuma vaga e sobraram 161 vagas. E não vamos dizer que a vaga é no interior, em Alfândega da Fé. Não, não é isso. A vaga é mesmo em Lisboa ou no Porto, ou seja o que for. O modelo de financiamento dos hospitais, obviamente, que privilegia o serviço de urgência. A Sra. Doutora tem toda a razão. E, obviamente, que os hospitais, quanto mais urgências têm, mais financiamento têm. E isto pode ser um problema, Eu julgo que as direções dos hospitais estão dispostas a cooperar. Se calhar o modelo de financiamento que temos neste momento não é o modelo ideal. Nós devemos ter um modelo de financiamento em termos das atividades concretas que são feitas, que fosse mais equilibrado e que não privilegiasse tanto, nomeadamente, o serviço de urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães. Vamos à segunda ronda. Esta segunda ronda do minuto eu pediria aos senhores deputados que tentássemos cumprir, porque depois ainda temos que concluir os nossos trabalhos, que tentássemos cumprir o tempo. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares. Obrigado, Sr. Presidente. Um minuto. Eu queria aproveitar este minuto para agradecer a clareza com que nos expôs e respondeu às questões que aqui colocamos, felicitá-lo pelo mandato que desenvolveu e que agora termina e desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho da profissão, presumo que regressará à profissão, e em nome do Grupo Parlamentar agradecer naturalmente o empenho que colocou na defesa de uma matéria que é muito importante para todos nós. Uma nota final para dizer que creio que há aqui uma satisfação que não podemos deixar de registar. Eu ainda sou do tempo de ouvir o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos dizer que a saúde não poderia suportar mais cortes. Hoje, felizmente, passamos esta audição toda com o Sr. Bastonário a dar um contributo na perspectiva de melhor organizarmos os recursos que temos. E, portanto, acho que essa é uma inversão de paradigma muito interessante. Uma nota final para dizer, relativamente à questão dos recursos humanos e da dedicação plena que aqui quis trazer. O Sr. Bastonário não o disse diretamente, mas indiretamente creio que muitas das palavras que aqui utilizou, a flexibilidade, a possibilidade de dar um percurso formativo aos médicos diferente, a valorização salarial, são dimensões que constam da proposta do Governo, do artigo 16 do Estatuto Nacional de Saúde, e na qual nós também depositamos uma confiança para que resolva grande parte dos problemas que aqui discutimos esta manhã. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Bastonário pela maneira concisa e assertiva que nos respondeu aqui às nossas questões. O Sr. Bastonário, relativamente aqui aos gastos do Governo com médicos tarefeiros, em 2021 nós temos o valor que é de 142 milhões. O Sr. Doutor afirmou que tinha dados de 2022, que era 130 milhões. Ok. 2021 é 142. Muito bem. Pensava que tivesse dados novos, que nós não temos. Todo o conjunto aqui de sugestões aqui avançadas pelo Sr. Bastonário tenderiam a fazer diminuir o afluxo diário às urgências hospitalares, por criarem a montante alternativas de resposta. A questão está, como sempre, esteve nas decisões políticas que tardam em reconhecer que os serviços de urgência hospitalares têm em Portugal problemas e implicações complexas e para solucionar isto é imprescindível mais nas organizações e, sobretudo, mais humanidade. O PSD defende, por isso, um sistema de saúde que seja centrado no utente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Pousada a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado, Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário. Nesta segunda ronda gostava de dirigir-lhe algumas perguntas sobre o novo Estatuto do SNS. O Sr. Bastonário disse há poucos meses atrás que desconhecia a versão final do Estatuto do SNS, dias antes de ele estar prestes a ser publicado, o que, portanto, denota uma desconsideração do Governo perante os médicos que o senhor representa. Depois, mais tarde, disse também que o Estatuto do SNS representava uma visão centralizadora e estaticista do SNS, que, ao contrário do que o Governo muitas vezes apregou, que quer um Estado descentralizado e que quer uma regionalização, no fundo o que estava a fazer era centralizar ainda mais na direção executiva do SNS num cargo em Lisboa, e também que aumentava a obscuricidade e o despesismo do SNS, uma vez que o orçamento da saúde é daqueles onde existe mais desperdício, cerca de 1.400 milhões de euros de desperdício na saúde, e, portanto, gostava de ouvir sobre o Estatuto do SNS e esta perspectiva. E também se na perspectiva dos médicos existe aqui uma quadriplicação da hierarquia sobre a tutela da saúde. Tivemos agora um diretor executivo, mas continuamos a ter as ARS, continuamos a ter a ALCSS e continuamos a ter a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor. Minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Queria aproveitar só este minuto para agradecer ao Dr. Miguel Guimarães aqui as suas explicações, que são sempre bastante claras e que nos deixam a perceber toda a sua visão. Gostava também de agradecer, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o trabalho realizado nestes últimos 6 anos como bastonário. Compreendemos que não deve ser uma tarefa fácil, mas, portanto, obrigada por este trabalho. E queria só terminar pegando nas suas palavras relativas ao diagnóstico e ao facto de estarmos em negação, só para garantir aqui que a Iniciativa Liberal não está em negação e que, da nossa parte, nós temos apresentado algumas propostas mais pontuais, mas, obviamente, o que defendemos será uma mudança profunda de toda a organização, de todo o modelo de saúde, e é nisso que vamos continuar a trabalhar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, nunca como hoje se gastou tanto em termos monetários. Gastamos mais de 14 mil milhões de euros, ao que está no Orçamento do Estado, embora não seja todo executado, que isso também é outro problema. Mas isso significa que nós tenhamos melhores cuidados, ou tenhamos melhor oferta, ou tenhamos melhor cobertura, melhor acesso? Não se traduz nisso. Portanto, ele não é bem utilizado, não é bem gasto. Ou seja, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se resolvem só com dinheiro, resolvem-se com uma boa gestão, uma adequada gestão dos problemas e, portanto, com opções em termos daquelas que são as políticas de saúde. Eu quero fazer duas... Aliás, tem aumentado os gastos com tratamento e diminuído a prevenção. Falo da saúde mental, falo das questões da oncologia, falo das questões da diabetes, portanto, que depois se traduzem em aumentos em termos com os gastos em tratamento. Quero fazer duas questões muito rápidas. Uma que tem a ver com o encerramento por segurança clínica. Eu olho para uma área geográfica como é o Alentejo, Porto Alegre, Évora, Beja, Litoral Alentejano. Se nós não tivermos uma urgência obstétrica nessa região, ainda que tenha partos a rondar os 1000 partos, eu percebo a segurança clínica e a importância que é preciso dar para quem tem que exercer a atividade clínica com prática clínica, com técnica, nomeadamente até nesta área de especialidade. Agora, mas então e a segurança pela distância que não é garantida no acesso a um cuidado, nomeadamente uma urgência destas? É que nós estamos a falar, se ficarmos centrados em Évora, Almodóvar, Barrancos, eu estou a falar de regiões, destes concelhos que ficam a cerca de 2 horas de distância. Essa insegurança geográfica não é tão ou mais grave do que a insegurança clínica derivada da prática clínica. E outra questão tem a ver com os médicos diferenciados. Sr. Bastonário, a melhor forma de nós termos médicos, a mais rápida forma de nós termos médicos especialistas é aproveitar já estes. Porquê é que não se avança com um projeto, com uma resposta para que estes médicos indiferenciados concluam uma especialidade, ainda mais aquelas especialidades que nós temos carenciados? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para encerrar esta audição, dou-lhe a palavra, Sr.
O Sr. Bastonário dispõe de 5 minutos, para encerrar em beleza esta audição. Faça favor, Sr. Bastonário. Eu vou começar já pelo Sr. Deputado do Partido Comunista e vou-lhe dizer que relativamente à questão do encerramento de Beja, eu fui contra. Aliás, tomei esta posição pública, como é meu hábito, e julgo que não vai voltar a acontecer. Aquilo que fizeram com Beja não podem fazer. Porque, das duas uma, as pessoas não conhecem o país, ou então têm que perceber qual é a dimensão que Beja tem. É que não é a cidade de Beja só. São as pessoas todas que vivem naquelas aldeias e vilas por ali fora. E, portanto, a pessoa podemos pôr uma grávida há 2 horas, hora e meia, 2 horas numa maternidade. E se for uma situação grave, pode alguém morrer. Portanto, eu penso que isto nunca mais vai voltar a acontecer. Eu falei nisto, fui incisivo nisto. Estas coisas não podem. Uma coisa é Porto e Lisboa. Temos aqui maternidades à volta, portanto, passa de um lado para o outro, enfim. Pronto, e mesmo assim há as pontes, que às vezes colocam aqui algumas dificuldades, embora uma ambulância é um veículo prioritário e consegue deslocar-se rapidamente. No caso da periferia, nós temos é que colocar lá médicos. Tem que se pagar melhor aos médicos que vão para lá. Não há volta a dar. Tem que se criar condições, tem que se ter, de facto, um pacote de incentivos que seja suficientemente atrativo para nós termos obstetras em Beja, na Covilhã, na Guarda, enfim, em todas as áreas mais periféricas, não é? Portanto, eu aí não posso deixar de estar totalmente de acordo consigo e irei defender isto sempre até ao fim. Relativamente ao Orçamento de Estado, claro, sabe que o grande problema do Orçamento de Estado é que algumas verbas nós não conseguimos muitas vezes localizar logo. Não é fácil, eu estou a falar por mim, não é? Conseguir descodificar o Orçamento de Estado. E a única coisa que eu fiz no último Orçamento de Estado, eu tentei perceber qual era a fatia do orçamento que estava para os recursos humanos. E, na altura, até falei com responsáveis do governo, não é? Quer dizer, para perceber assim, então, mas vocês estão a negociar com os sindicatos médicos as melhorias salariais, mas isso não está previsto nada no Orçamento de Estado. Quer dizer, não quer dizer que não possa ser feito, mas não está previsto. Ou seja, aquilo que era o aumento que estava para os recursos humanos de uma forma global, se não estou em erro, eram cerca de 2,5% de aumento, ou seja, corresponderá ao aumento geral da função pública, provavelmente, uma coisa deste género. E, portanto, não estava de facto previsto. Mas também percebi que uma parte significativa daquilo que foi o aumento no orçamento, e o orçamento de facto aumentou, não há volta a dar, era para investimentos. Ou seja, e esta parte também é importante, é saber exatamente o que é aquilo que é para o dia-a-dia, aquilo que são as coisas do funcionamento normal do SNS, e aquilo que é para investimentos. E aquilo será para investimentos. E um dos problemas que nós temos tido nos orçamentos, e que, aliás, nós tivemos já um economista que trabalha de vez em quando connosco a descodificar, é que muitas vezes os investimentos não são concretizados. Ou seja, do orçamento de Estado para a saúde sobra sempre dinheiro todos os anos. Acaba por ser engraçado, sobra dinheiro, porque há investimentos que foram idealizados, mas que depois acabam por não ser concretizados e, portanto, e como é uma verba que está mais ou menos protegida, o dinheiro acaba por sobrar. Pronto, relativamente à iniciativa liberal, agradeço de facto as suas palavras, muito obrigado. E relativamente ao diagnóstico já falamos, não é? Mas acho que estamos na altura de passar para a fase seguinte, ou seja, de chegarmos à conclusão que temos problemas para resolver, não é? Tirarmos o elefante da sala, como se costuma dizer, e agora, ok, vamos resolvê-lo, temos várias soluções. Portugal é um país, de facto, que tem várias dimensões grandes na saúde. Nós temos um serviço público forte, mas também temos um setor privado, temos um setor social muito forte, se comparado com outros países europeus, e temos um setor privado que é um setor privado robusto. Não é tão forte como de outros países, mas que é um setor robusto. E, portanto, nós temos gente, temos equipamentos, temos hospitais, podemos ter que os utilizar. Isto é, porque o mais importante, e agora respondendo já aqui ao Sr. Deputado, também do Partido Social Democrata, que disse que o sistema de saúde deve estar assentado no cidadão, ou se quisermos, no utente. É verdade que sim, quer dizer, em última análise, o que nós temos que garantir é que os nossos doentes possam ter acesso a cuidados de saúde em tempo devidamente aceitável. E isso depende sempre do Governo, e o Governo pode ter cooperações mais ou menos estreitas com o setor privado e social, já o tem. Quando nós dizemos, mas o Governo, o setor privado não utiliza, já utiliza, por exemplo, exames complementares de diagnóstica e terapêutica, porque não conseguem ser feitos todos nos respectivos hospitais, já utiliza para consultas e até para cirurgias dentro daquilo que é o sistema de gestão de inscritos para cirurgias. Portanto, agora, pode ser ampliado no sentido dos nossos doentes terem acesso aos cuidados de saúde em tempo
clinicamente aceitável ou usando as características que estão definidas pelo próprio Governo nos chamados tempos máximos de resposta garantidos. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Chega também colocou, que é uma questão objetiva, esta questão da direção executiva do SNS, as suas dimensões e funções e aquilo que é as possíveis sobreposição de funções com outras entidades ainda não estão completamente definidas. Eu continuo sem perceber se as ARS vão continuar a funcionar da forma que funcionam ou se vão simplesmente ser desativadas, porque faria sentido que assim fosse, e quais são as funções exatamente que as outras entidades vão tendo. Para já, a CSS continua a ter as duas maiores funções do SNS, que é a função de financiamento, é a CSS que financia as unidades de saúde, nomeadamente os hospitais, e a função de gestão dos recursos humanos, que é uma questão crítica dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, a direção executiva do SNS, para além daquilo que é o planeamento, a reorganização, a cooperação entre as várias unidades de saúde e até dentro do Serviço Nacional de Saúde e até com o setor privado e social, se for necessário, é neste momento a função principal que a direção executiva está a ter. Mas disse uma questão que eu na altura de facto falei, que é numa altura em que nós estávamos a falar do novo modelo de gestão, com descentralização de algumas competências, nomeadamente nas autarquias, que é os novos modelos de gestão a nível europeu, começaram todos por aí, descentralização de competências nas autarquias, que são importantes, porque os autarcas conhecem melhor a sua população, conseguem combater de forma mais eficaz aquilo que são as desigualdades sociais em saúde que existem. Portanto, têm aqui um contributo muito importante a dar na área da saúde. É verdade que pode haver aqui algum conflito entre aquilo que é as autonomias que falávamos para os hospitais e aquilo que é a centralização que a direção executiva do SNS vai dar. Compete ao professor Fernando Araújo responder a estas questões, ao professor Fernando Araújo esclarecer que o facto de existir uma direção executiva centralizada que não vai ter interferência com aquilo que é a autonomia que as unidades têm que ter e com aquilo que é a descentralização de algumas competências na área da saúde que são absolutamente essenciais. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães. Quero agradecer ao Sr. Bastonário, naturalmente, a forma esclarecedora como respondeu a estas perguntas postas pelos seus deputados, pelos grupos parlamentares, mas não posso deixar de aproveitar esta oportunidade, Sr. Bastonário, possivelmente será a última vez que aqui estará, pelo menos na qualidade de Bastonário da Ordem dos Médicos, para lhe agradecer sinceramente, em meu novo pessoal, como Presidente da Comissão, e julgo que em nome de todos os seus deputados e os grupos parlamentares, agradecer a forma como desempenhou a sua missão, com muita honra, com muito desassombro, umas vezes criticando, outras vezes elogiando, sem nenhum problema, e sem dúvida honrou-nos a todos e honrou a sua profissão. Eu não posso deixar de vincar, de sublinhar a traço cheio o seu trajeto enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, estes 6 longos anos de bastonário da Ordem dos Médicos, e também agradecer a sua disponibilidade para sempre que foi aqui chamado, ter respondido da forma melhor, sempre de forma pronta às nossas solicitações e às solicitações dos deputados. Quero, portanto, agradecer-lhe com muita sinceridade e quero desejar-lhe os melhores sucessos naquilo que vier pela frente, que tiver que enfrentar pela frente. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado.